Continuamos examinando as Escrituras, estamos agora examinando o livro de Salmos. Vamos estudar Salmo capítulo 3, oração pedindo a ajuda de Deus. Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Versículo 1: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. Nós temos aqui um momento descrito nas próprias Escrituras Sagradas em que Davi escreveu este salmo, quando ele fugia então do seu filho Absalão. Mas nós já temos aqui observado que os textos dos salmos são textos também proféticos, e Jesus os utilizou em diversos momentos para confirmar o que estava acontecendo no seu ministério, dizendo que tudo já estava anunciado, já estava profetizado. Então nós observamos Jesus tomando para si as determinações, as visões, as revelações, a palavra profética do livro de Salmos. Embora Davi estivesse passando por um momento específico, até mesmo da sua vida familiar, também Jesus, ao meditar, ao ler a palavra, as Escrituras, e nela certamente ele meditava, como diz o Salmo 1, na sua lei, meditava dia e noite. E Jesus ia tomando, ia guardando para que se cumprisse no seu ministério. Jesus ia se preparando. Ele, como homem encarnado, ele se preparava para o que o livro de Salmos anunciava. E então ele tomava para si, esperando o acontecimento, o cumprimento da palavra profética, e também já tendo a solução, a resposta de Deus na própria palavra. Então, Davi ia experimentando também na sua vida já a antecipação da vida de Cristo, também como um tipo representando o rei, o Messias. Por isso Jesus, em alguns momentos, ele é chamado e se auto-intitula filho de Davi. E ele que especificamente neste momento em que nós estamos examinando, diz que, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. Então Jesus toma para si, já se preparando para ser rejeitado, para que muitos até em volta dele tornem-se seus inimigos, que ele seja traído, que ele seja desprezado, que ele venha a ser perseguido, preso, crucificado. Então, já no Salmo 3, nós temos aqui uma antecipação também, não só de Davi rejeitado dentro da própria família, como o líder, como o rei pelo seu próprio filho Absalão, como da mesma forma Jesus sendo traído por Judas Iscariotes, sendo rejeitado pelas autoridades religiosas, pelo seu próprio povo na sua própria cidade natal, onde seria de se esperar que o profeta fosse bem recebido na sua terra. Mas Jesus já disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa, entre a sua família, entre a sua terra. Então, muitos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Então, tanto Davi passava por este momento, quanto
aquele episódio era um episódio que já profetizava também a forma como o Filho de Deus, como o Rei, o Messias, seria também rejeitado e muitos iriam se virar contra ele. Iriam realizar uma guerra, uma batalha espiritual. Diz aqui então, no versículo 2, eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Então, uma das grandes batalhas que as Escrituras nos trazem, nos revelam, é a batalha do homem, da mulher, do ser humano espiritual, do que tem comunhão com Deus, tem a ajuda de Deus, tem a presença de Deus, contra muitas vezes o seu próprio irmão, os da sua própria casa, que não tem essa comunhão espiritual com o Espírito Santo de Deus, não tem este dom, não são batizados com o Espírito Santo, então não compreendem as coisas espirituais, as coisas do alto, celestiais. E aquele que compreende, aquele que vive dessa forma, é perseguido, é desafiado. Então, pelo dinheiro, pelas riquezas, pelo poder do mundo estabelecido pela sociedade, e desafiam aquele que diz se confiar, de se garantir, de ter a proteção de Deus, a proteção dos céus, a proteção espiritual, a presença do Espírito Santo. Então, em diversos momentos, desde Caim e Abel, nós temos essa luta entre o que é carnal, materialista, e o que é espiritual. E este espiritual vem a ser sempre perseguido. Nós temos, por exemplo, Esaú e Jacó. Esaú é aquele que vê as coisas da terra, materiais, ele quer se alimentar, ele tem fome, ele dá valor a isso, as coisas dessa terra, deste mundo, a vida física, carnal. E Jacó dá valor a uma bênção espiritual. Então Esaú despreza aquela riqueza espiritual. Esaú não enxerga valor em primogenitura, em bênção. Ele não vê como isso vai alimentar o seu corpo, como isso vai lhe trazer algum benefício. Então Esaú vende, troca por um prato de guisado, e Jacó está vendo toda a riqueza espiritual, ele tem discernimento espiritual, ele tem visão de Deus, ele tem fé, ele tem esperança, ele tem amor. Ele é ali um exemplo de Cristo também, que vai caminhar obedecendo a Deus, servindo a Deus, e não vai buscar ali os cargos, a política, a religião da sua época, a riqueza, os bens, e as pessoas não entendem, o desprezam, menosprezam, porque ele, com tantos dons e habilidades, sua própria família o considera um louco, porque imagina que alguém que tenha tudo que Jesus tem, a forma de ensinar, a forma de atrair as multidões e os milagres que ele fazia, eles entendiam que uma pessoa assim deveria ir lá para o centro de Jerusalém, para as autoridades e se colocar lá disputando as posições de liderança que dariam benefícios materiais, financeiros. Então eles não entendem a espiritualidade e não entendem a profecia e não entendem o chamado de Deus e não entendem do tempo de Deus. Então, para eles tudo isso é loucura. Eles não conseguem perceber as coisas de Deus. Já o espiritual consegue, tem a revelação, tem o discernimento, sabe o que está acontecendo, sabe o que irá acontecer. Ele tem a revelação profética. E Jesus já tinha todo o conhecimento. Ele tinha o conhecimento das Escrituras, nem que tivesse passado pela mão de Jesus uma só vez, e ele tivesse tido a oportunidade de ler os Salmos, quem sabe a dificuldade de ter acesso ao rolo, à lei, à Torá, aos Salmos, aos escritos sagrados, às Escrituras sagradas, aos profetas, mesmo que Jesus tenha tido acesso uma vez, quem sabe no máximo 2 vezes, ele leu, absorveu, ele guardou no seu coração essa palavra, ele leu com toda atenção, meditou
naquele texto. Meditar significa realizar uma leitura e tirar um tempo maior para refletir, para trazer essa palavra, para aplicar na sua própria vida, na sua própria história, trazer a mensagem de Deus, trazer as consequências daquela palavra, onde essa palavra vai levar, o que eu preciso fazer para obedecer essa palavra, para viver esta palavra, para que essa palavra se cumpra na minha vida. E Jesus com certeza caminhou toda sua vida aqui na terra, seu ministério, com as escrituras, com a memória da leitura que ele havia feito, repetindo, quem sabe apenas uma vez, mas foi lida com tal profundidade, com tamanha atenção, dedicação, interesse, que ele guardou essa palavra no seu coração e em vários momentos do seu ministério ele fazia referência às perseguições, ao desprezo, à sua ressurreição, ou que fosse a qualquer momento que ele se lembrava que ele havia lido nos Salmos, nos profetas, e estava então se cumprindo na sua vida. Se cumprindo tanta perseguição, o ele ter sido desprezado, tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim e os que conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará, apenas palavras de perseguição, mas Jesus também guardou as palavras de esperança, de vitória, de promessas do Pai, de que ele estaria sempre com ele e que ele ressuscitaria, venceria a morte, o inferno, o mal, o diabo, e se assentaria à direita do Pai, que tudo aquilo deveria acontecer, iria acontecer, mas que a vitória era certa. Então Jesus já tinha a palavra a respeito da luta, do sofrimento, da angústia, mas também a palavra de vitória, a palavra de ressurreição, a palavra de glorificação do Pai para a sua vida. Nós vamos agora estar orando, vamos orar pela sua família, vamos orar por todas as famílias da terra. Senhor, em nome de Jesus, o Messias, nós pedimos, ó Deus, intercedendo por esta família, que receba agora a tua bênção, a tua paz, que o amor seja derramado neste lar, em cada coração, que a luz da tua glória, da tua presença, Senhor, se manifeste nessa casa, trazendo vitória, salvação, libertação, que todo mal, toda obra das trevas, Senhor, seja repreendida, seja expulsa deste lar. Em nome de Jesus, que venha a bênção, venha a paz, alegria e vitória, e que venha também, Senhor, para todas as famílias da terra, em todas as nações, que todos sejam alcançados, Senhor, por esta palavra de vida, por esta palavra de vitória, que todos venham a ter conhecimento da tua glória, do teu poder, e venham, ó Deus, a cumprir a tua vontade, obedecendo a ti, conhecendo cada vez mais o teu querer e podendo executar pelo poder do Espírito Santo, que toda a terra seja batizada com o Espírito Santo e receba do alto, Senhor, a tua presença, a tua revelação, para que possam andar no teu caminho e viverem eternamente. Nós oramos, agradecidos por todos os milagres que o Senhor está realizando neste momento, em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.